Hello, amigos! Precisamos falar de Kaledrina Saffer e a Fonte Perdida. Esse daqui é o primeiro vídeo, vlog, resenha do canal de um livro de ficção cristã. Então é um livro cristão porque esse canal é cristão. E eu pesquisei aqui no YouTube resenhas falando desse livro e eu não encontrei. Então eu acho que vai ser um vídeo muito útil pra você. Se você, assim como eu, queria muito ler esse livro, mas estava assim com um pouco de receio, com um pouco de medo de não gostar da leitura. Então, esse vídeo eu vou contar um pouquinho do que eu achei, algumas críticas, elogios, porque eu acompanho a Gabi, eu gosto muito do trabalho dela, e contar um pouco do que se trata esse livro sem spoilers. Então, vamos lá. Ele foi escrito pela Gabriela Costa, que é escritora, influencer, agora estuda teologia nos Estados Unidos, e ela é uma escritora incrível, incrível. Ela começou a escrever com 17 anos e eu gosto muito do trabalho dela. Quando eu conheci esse livro, Kaledrina Saffer, o que eu mais via de propaganda é falando que ele é um livro com muitas referências de Harry Potter, Jogos Vorazes, Alice no País das Maravilhas. Também encontrei Amor de Redenção como uma das referências, assim. E é tudo verdade. O livro ele tem umas partes assim que você vai ler e você vai lembrar na hora. E talvez essa seja a minha primeira crítica. Porque como faz muitas referências de muitos livros, eu senti que faltou um pouco de desenvolvimento em cada uma dessas referências ou cada uma dessas ideias. Então, por exemplo, a Kaledrina, ela começa a aprender sobre magia, sobre poções, né? Isso remete ao quê? Harry Potter. Só que eu senti falta de explorar um pouco mais esse universo, sabe? Ela começa ali aprendendo, é uma das melhores alunas, assim, só que depois a gente não, ao restante do livro, a gente nem vê mais ela fazendo jus ao que ela aprendeu, tipo, colocando em prática, sabe? Então eu senti um pouco de falta disso. Da mesma forma, da referência de Jogos Vorazes, eu achei que foi a melhor, assim, que eu gostei muito. Tá na cara, assim, quando você lê, você lembra de Jogos Vorazes. Eu achei que foi muito bem construído. Não ficou repetitivo, mas faz um pouco de referência, né, dessa coisa de competição. A Alice do País das Maravilhas, eu acho que é o que faz bastante referência já pro meio do livro. E eu senti falta de explorar um pouco mais o porquê que tinha os relógios no livro. E o que eles faziam, né? A gente conhece um pouco de um relógio e o que ele faz, que é meio que transportar para uma realidade que talvez ela viva se ela escolher aquele caminho, mas os outros relógios não tem muita explicação e eu senti muito falta disso. Eu acho que se ela tivesse desenvolvido um pouco mais, seria muito incrível. Outro ponto que eu também não gostei, mas é um ponto pessoal meu, eu não gosto de livros que a protagonista é criança, adolescente. Que ela é criança, adolescente, ela tem atitudes de uma mulher adulta, de uma mulher resolvida, eu não gosto, né? Então, por exemplo, Harry Potter, no primeiro livro ele é uma criança, só que ele fala como uma criança, ele tem atitudes, ele é inocente, ele chega até a ser um pouquinho bobinho, né? Ele com os amigos dele, mas ao longo dos livros ele vai crescendo, ele vai tendo esse amadurecimento, né? Então a Kaledrina, ela é narrada como uma personagem de 14 anos, só que para 14 anos, assim, o que ela fala, o que ela faz, eu senti que não casou muito, sabe? Isso foi uma dificuldade pro leitor se identificar com o personagem, não sei se seria esse o termo, mas em muitas partes do livro parecia assim, que era uma mulher de 20 anos e aí ela lembrava a gente que ela tinha só 14 anos. Ela teve um passado, muitos traumas, uma história muito sofrida, mas eu senti falta um pouco dessa figura de interpretar mesmo um adolescente. Tirando isso, né, agora essas são as partes das críticas, mas lembrando, não é hate, tá, gente? É só uma crítica, sei lá, que eu senti no livro, né? Mas enfim, tá, as partes boas agora, que são muitas. Foi um livro com uma leitura muito fluida, como eu disse. Eu comecei a ler no começo do mês de janeiro e acabei ele semana antes de acabar o mês, então foi uma leitura muito gostosa, que te prende, assim, sabe? E no começo eu achei que eu ia demorar muito, porque os capítulos são grandes, são extensos. É um livro de mais de 400 páginas
Então eu achei que eu iria demorar, mas como eu disse, foi uma leitura muito fluida. Conhece aonde ela morava, a família dela, toda essa vida de trauma, assim. O livro já começa com um batidão, assim, é um mega acontecimento. É uma coisa muito legal que já te prende, não é aquele livro paradão e depois vai acontecendo as coisas. Não, já tem um mega blaster acontecimento logo nas primeiras páginas, e isso é muito característico da Gabi, de fazer esses plots do nada e logo no começo. Conta um pouco de como a Caledrina nasceu, onde ela nasceu, eram 7 cortes, né, e a Caledrina era da corte preta, depois foi pra uma outra corte, e a rainha pede pra ela fazer uma missão, e é aí que toda a história começa. Ela conhece personagens que são assim, que fazem de fato referências bíblicas, tá? E as frases, as partes que eu mais gostei foi quando Arnalém aparece, que vou contar aqui, né? Arnalém faz referência a Deus e Quírios faz referência a Jesus. E isso você vai conseguir ler se você vai conseguir perceber. Vou começar a ler todas as frases que eu marquei, assim, eu vou pegar aqui, que eu mais gostei foram referências de Arnalém com a Caledrina. É um livro que te faz ter muitas reflexões, principalmente nessa parte da Caledrina com Arnalém, de você se colocar nesse lugar, sabe? Dessa criança que quer fazer tudo com as próprias mãos, de que quer vencer, de que quer fazer o que o seu coração manda, e muitas vezes é um coração enganoso, com ego, com orgulho. E aí vem Arnalém com uma figura impotente, mas ao mesmo tempo calmo, suave, que tenta ajudar essa criança, né, que somos nós. E, nossa, gente, é muito lindo. Teve várias partes do livro que eu me emocionei muito. Marquei várias aqui. Será que dá pra ver? Todas essas partes que eu marquei tem referência a Arnalém, porque foi a minha parte favorita. Então, do meio assim pro final, começa a ficar muito impactante e você não consegue parar de ler. E aqui, outro mini spoiler. Arnalém também tem a sua referência de ser o vento, né? Então, a gente começa a sair assim na rua e sentir o vento e começa a ter uma consciência da presença de Deus também, até uma simples brisa suave ou uma ventania, o que é muito incrível, né? Esse é o foco da Gabi, de trazer a consciência de Cristo, da presença de Deus através dessa leitura. E ela tá conseguindo. Os que eu marquei, que faz muita referência sobre confiança e te faz refletir em confiar verdadeiramente em Deus, sabe? De uma forma simples, de uma forma, mano, que você vai ficar refletindo por muito tempo. Essa parte sobre confiança. Confie em mim. Não são as suas habilidades que peço, a sua disponibilidade me basta por hora. Não preciso que seja boa, quero apenas que diga sim, permitindo que eu me mova e exista em você, que sempre foi uma parte de mim. Então traz também esse entendimento de que nós somos criados por Deus, né? Somos a criatura e Ele é o Criador. E a gente tem que ter sempre essa mentalidade de que Ele soprou fôlego de vida em nós. Então a Gabi, nessa metade pro final, ela traz muito essa consciência, a gente consegue se colocar no lugar da Caledrina, de ver que nós somos tão falhos e nós temos um Criador tão incrível e tão soberano. Outra parte de trazer essa consciência da criação é quando Arnalém diz assim: formada com barro, vivificada pelo fôlego, sem mim não há você, criança. Volte para casa. E esse já é um plot. Então, até nisso aqui, meu Deus, eu fiquei refletindo muito sobre como é a criação, a relação, né, da criação com o seu Criador, da gente viver tantas coisas, o Senhor entregar o Filho dele por amor a nós, e a gente ainda ser essa criação que não quer saber do grande amor do Criador, criação que quer virar as costas para Ele. E aqui, novamente, a Caledrina, ela representa a humanidade. Ai, spoiler. Mas você vai ler e você vai entender. Mas eu gostei muito. Olha, eu queria ficar lendo todas essas referências. Acho que o vídeo é por isso. O vídeo já acabou assim. Porque se eu contar todas as partes que eu gostei, vai ter muito spoiler. Eu queria
4 estrelas, né? Eu não dou 5 por conta desse começo do livro que fez referência ao que eu falei, né? Harry Potter, etc e tal. Que talvez não seria tão interessante ter tantas essas referências, porque meio que fez eu perder o foco no começo. E como eu disse, do meio pro final, trouxe mais essa pitada da escrita da Gabi com essa intenção de mostrar realmente a parte cristã do livro em si, né? Mas tirando isso, eu gostei muito. É uma leitura que eu indico, uma leitura muito gostosa, muito tranquila. Você vai marcar muitas coisas, principalmente do Arnalém. E você vai também ter uma consciência da presença diferente, eu tenho certeza. Começar a ver coisas que você não via como antes. E pode ter certeza que o objetivo do livro vai ter sido alcançado quando você fizer isso. E é isso. Muito legal. Quero ler o segundo livro dela. Com certeza vai ter outro vídeo aqui. Tem outro livro da Gabi também que chama Lágrima de Vidro. Quero ler. E eu vou trazer aqui também. Mas por indicação, por hora, foi o meu primeiro livro de ficção cristã. E indico muito esse livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode comprar sem medo, seja no Kindle ou livro físico, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau!